Olá, seja bem-vindo ao Repórteres. Às vésperas de completar 3 anos, no próximo dia 17 de março, a Operação Lava Jato rastreou mais de 4 bilhões de reais pagos a políticos, partidos e funcionários públicos. Deste total, 577 milhões de reais foram comprovados em ações já julgadas em primeira instância na Justiça Federal do Rio e do Paraná. Números recordes no combate à corrupção no Brasil. As investigações da Operação Lava Jato mostram que o esquema de corrupção abasteceu políticos e partidos de variadas ideologias e raízes. Entre os já condenados, há nomes como José Dirceu e André Vargas, do PT, o ex-senador Gin Argello, à época do PTB, Pedro Correia, do PP, e Luiz Argolo, que foi do PP e do SD. Em todos os casos, a Lava Jato conseguiu verificar de onde saiu o dinheiro e como foi recebido pelos beneficiários. A Operação Lava Jato ela tem um histórico, né? Ela começa muito em Curitiba, por conta da atuação do juiz Sérgio Moro, mas é interessante também fazer um paralelo com a Operação Mãos Limpas, na Itália, que é o mesmo procedimento. Inclusive, já existiam alguns artigos de alguns promotores, de alguns operadores da justiça relatando qual o método, né, que aconteceu também na Mãos Limpas. A tentativa de pegar pessoas que estejam cometendo crime de corrupção, caso de corrupção, desde os mais baixos escalões até conseguir chegar às pessoas responsáveis no mais alto escalão, no caso a classe política. E aqui no Brasil a gente tem observado o mesmo modus operandi, o mesmo tipo de operação, né? De fato começou com doleiros, operadores, aquela corrupção ali que a gente pode chamar no popular, num jargão um pouco mais de peixe pequeno, e a gente está percebendo que boa parte da nossa classe política, da nossa república, hoje em dia ela tem algum tipo de envolvimento independente de coloração política. A Lava Jato é uma operação que iniciou por meio de uma investigação de doleiros lá em Brasília, naquele famoso posto da Torre em Brasília, e através da investigação desses doleiros se chegou a uma ligação do Alberto Youssef, que era um dos doleiros, era o principal desses doleiros, com um diretor da Petrobras, que era o Paulo Roberto Costa, por meio de uma doação de um automóvel que o doleiro havia feito para o diretor da Petrobras, e começaram a investigar a razão pela qual esse doleiro, já velho conhecido da justiça brasileira, estava doando dinheiro para o diretor da Petrobras. A partir daí, houve uma série de desdobramentos. A gente sabe, já temos cerca de 40 fases da Operação Lava Jato, e foram sendo descobertas não apenas ligações de empresários com a Petrobras, de políticos com a Petrobras e com esses empresários e com esses doleiros, como nós notamos que, na verdade, no final das contas, há uma parte das mais importantes instituições brasileiras que acabam sendo tocadas pela Operação Lava Jato. Eu acho que a gente pode dividir um pouco essa trajetória de 3 anos da Operação Lava Jato em termos de efeitos mais imediatos que ela provocou e que ela pode provocar no médio e longo prazo. Inicialmente, a gente pode dizer que ela teve um impacto enorme sob o ponto de vista político e econômico, né? Então, o Brasil já vinha vivenciando uma crise política, né, com a base governista da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, já fragilizada no Congresso, e também com uma crise econômica em curso. Então, a Operação Lava Jato ela veio trazer novos componentes para a fragilização ainda mais desse cenário político e econômico. Isso tem um reflexo imediato para a economia, porque, obviamente, isso gera um cenário de instabilidade, de regras, de instituições, não se sabe o que será no ano seguinte, nos anos seguintes, então isso acaba repelindo novas possibilidades de investimento externo no país, então isso vai tendo um desdobramento econômico também. Realmente, em 2 pesquisas recentes, pela primeira vez a corrupção foi apontada como o maior problema à frente de outros problemas como saúde, educação e inclusive desemprego. Isso nos mostra que nós vivemos um momento especial da história em que a população nunca esteve tão consciente da gravidade do problema que é a corrupção. E, de fato, a corrupção ela tira recursos que, inclusive, seriam direcionados para a saúde e para a educação, gerando esses outros problemas. Enquanto nós não curarmos esse problema da corrupção, nós teremos uma série de outros problemas não resolvidos e não resolvíveis.
Nós vivemos, então, um momento especial, existe uma energia contra a corrupção e nós devemos aproveitar essa energia para canalizá-la para mudanças concretas que possam nos trazer um futuro melhor. Gin Argelo, por exemplo, recebeu R$7.300.000 de empreiteiras para que os seus executivos não fossem convocados a depor na CPI da Petrobras. Ele pediu que a OAS doasse R$350.000 diretamente para uma igreja em Taguatinga que costumava lhe ajudar a conquistar votos. José Dirceu teve reformas de imóveis pagas com propinas. Pedro Correia recebeu dinheiro em espécie, levado por portador do doleiro Alberto Youssef, por entregas feitas por um posto de gasolina em Brasília. O posto da Torre, que deu origem ao nome Lava Jato, por ter um sistema de lavagem de carros e de dinheiro. O ex-deputado do PP e depois do Solidariedade, Luiz Argolo, era frequentador assíduo do escritório de Youssef, que além de lhe entregar dinheiro, adquiriu bens para o político. Youssef contou que teve de pagar até mesmo parte de um helicóptero que o então deputado comprou e não conseguiu quitar. O aparelho acabou sendo colocado em nome de uma das empresas do doleiro, a GFD. Das propinas destinadas ao PT, já foram identificados pagamentos feitos ao marqueteiro João Santana e a quitação de um empréstimo de R$12 milhões feito em nome de um terceiro, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e já condenado. Para ocultar o pagamento da dívida com propina, Bunlai simulou ter quitado o valor com sêmen de gado. Entre os investigados, figuras importantes do PMDB. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é acusado de ter recebido $5 milhões em contas no exterior. A mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, segundo a acusação, teria usado parte do dinheiro para comprar bolsas, sapatos e roupas em lojas de grife no exterior. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso, acusado de comandar um esquema de propinas que arrecadou mais de R$500 milhões, foi flagrado por receber dinheiro também na forma de joias para a ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, que está presa, e a prisão do empresário Eike Batista. Todos negam as acusações. No próximo bloco, continuamos a falar sobre os políticos envolvidos em corrupção presos na Lava Jato. Não sai daí. Voltamos com repórteres desta semana falando sobre os 3 anos da Operação Lava Jato. A relação de políticos que são alvos de inquérito por suspeita de envolvimento em desvios na Petrobras inclui presidente do Senado, da Câmara, governadores e empreiteiros. Nós tivemos grandes quadros, né, da nossa política envolvidos. Posso citar também o Eduardo Cunha, por exemplo, né, que foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados. E é interessante que, independente de uma série de partidos, uma gama de partidos muito grande envolvidos na Lava Jato, mas o PMDB parece ter uma hegemonia, um grande peso, uma grande força em termos de envolvimento. E recentemente nós assistimos aí o que chamados desdobramentos, né, os tentáculos da Lava Jato são fases diferentes. O ex-governador Sérgio Cabral sendo também arrolado, né, principalmente por conta de troca de favores. Nós assistimos que boa parte das doações de campanha, na verdade, eram troca de favores de empreiteiras, de empresas que eram beneficiadas depois na gestão de algum tipo de ligação escusa também com o governo. E é interessante notar que até o mesmo atual governador do Rio de Janeiro, Pezão, assim como seu vice Dornelles, agora também já estão aparecendo diversas denúncias, diversas ações estão sendo acolhidas. Então é interessante notar que muitas das vezes existe um particularismo, muitas das vezes é uma seletividade. Em que sentido? A Operação Lava Jato parece que ela ganha mais espaço na mídia quando são algumas figuras, como por exemplo associados ao Partido dos Trabalhadores, mas muitos políticos estão envolvidos, como por exemplo o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não ganham tanto destaque assim na mídia quando são mencionados nessas operações. A Operação Lava Jato ela tem implicações em absolutamente todas as esferas atualmente, né? Não por coincidência, nós estamos vivendo esse momento de crise absoluta no país. A gente pode perceber com clareza que até os próprios operadores da Lava Jato
Dizem isso, era assim que era feito negócio no Brasil, através do pagamento de propina nas mais diversas esferas. Você imagina, a gente está vivendo um momento no país em que um homem que tinha como objetivo ser o homem mais rico do mundo e era um homem que era visto como um salvador do Rio de Janeiro, ele ia inclusive despoluir a Baía de Guanabara. Ele comprou várias brigas pelo Rio de Janeiro. Ele trazia isso como uma bandeira dele. Olha, o Rio de Janeiro vai ser consertado por meio das minhas empresas, por meio das minhas ações. E aí, de repente, a gente percebe que há ligações entre essa pessoa e o governador, que já está preso por conta de diversos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. É claro que isso é extremamente significativo. É o que se espera, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa lição que eles querem passar, eu acho que ninguém está imune ao sistema judiciário, ninguém está imune às regras e à punição, porque até então o crime compensava no Brasil, né? Então, assim, o que eu te falei antes, as instituições, de alguma forma, ao serem frágeis, elas estavam incentivando comportamentos ilícitos, né? Incentivando, olha, está compensando, né? Nesse sentido, eu acho positivo, mas eu volto a ressaltar, eu acho que tem muitas resistências no caminho. Então, assim, essas resistências, sobretudo agora no atual governo, eu acho que está ganhando contornos de resistências que podem interferir diretamente na evolução da Lava Jato. Então, assim, eu tendo a achar, sim, que ela traz uma lição importante, que as instituições estão sendo fortalecidas, mas também a gente não pode ver que é um caminho de mão única. Existem muitas resistências, ou seja, os principais personagens que estão sendo afetados pela Lava Jato são políticos e políticos com muitos poderes e que estão com as ferramentas legislativas e executivas em suas mãos e até mesmo o judiciário nas suas mãos para tentar frear esse processo. Então, é um jogo de forças e aí a opinião pública tem um papel fundamental, né? A Lava Jato ela tem feito muito bom uso da opinião pública nesse sentido. As investigações não atingiram só os partidos da base de sustentação dos governos mais recentes, como PT e PMDB. Há 15 anos longe do poder, os tucanos também apareceram na operação. Uma gravação que os acusados tentam anular por considerá-la ilegal mostra o então senador e presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em 2014 em um encontro que teria ocorrido em 2009 com o então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o lobista Fernando Soares e representantes de empreiteiras. No encontro teria sido negociado o fim das investigações no Congresso. O tucano chegou a afirmar que tinha horror à CPI. O partido nega as acusações contra a Guerra. Apontado pelo Ministério Público Federal como chefe do esquema que distribuiu cargos e dividiu propinas em contratos da Petrobras em troca de apoio político, o ex-presidente Lula é réu em ações que somam cerca de 15 milhões de reais, como a que envolve um triplex no Guarujá, o pagamento de armazenagem do acervo presidencial pela OAS e a compra de um prédio para o Instituto Lula, além de um apartamento em São Bernardo do Campo pela Odebrecht. Lula nega todas as acusações. Sua defesa alega que Lula é vítima de perseguição política. O acordo feito pela Odebrecht, o maior do tipo realizado no Brasil e que envolve ainda mais 10 países, só obteve êxito depois que a Lava Jato descobriu detalhes de como funcionava o departamento de propinas da empresa e colheu dezenas de listas com apelidos. Principalmente também, acho que uma fase decisiva, e aí talvez inédito no Brasil, que são os empreiteiros sendo presos. Isso talvez destacar, né, uma fase importante, principalmente nomes como, por exemplo, da família Odebrecht, dentre outras, né? Então a gente percebe que a partir do momento que os empreiteiros, não somente gerentes, operadores, mas principalmente os proprietários das empresas, eles começam a ser presos, a gente percebe que daí começa a classe política também a ser envolvida. Uma outra fase também que foi importante, por conta da Lava Jato, principalmente em relação aos marqueteiros políticos, porque afinal de contas, um antigo caso, e aí não só a Lava Jato, né? A corrupção no Brasil não começa com a Lava Jato,
nós assistimos que diversos marqueteiros políticos eles receberam financiamento escuso e por forma não legal, ilícita, né? Então também um outro momento importante foi a partir do momento que os marqueteiros, principalmente da ex-presidenta Dilma Rousseff, eles começam a ser presos e começa a se perceber que existe irrigação de recursos, de verbas por diversos paraísos fiscais. Então isso também foi uma inflexão importante na Lava Jato. A Lava Jato vem inspirada de experiências internacionais, caso italiano, né? E agora está, de alguma maneira, inspirando ou forçando outros países a terem que buscar também a corrupção na sua história. Por exemplo, nós tivemos o caso da Odebrecht, né, sendo evidenciado aí, ou seja, o estilo de lidar, de fazer negócios, a operação não era tipicamente brasileira, ou seja, a empresa, né, passava a operar assim também em outros países. Então isso está tendo, de alguma forma, reverberando para outros países, principalmente os países latinos, em que a empresa tinha uma atuação bastante assertiva. Tem a questão da Petrobras e a questão das empreiteiras, ou seja, são empresas enormes, importantíssimas para o país e que geram muitos empregos. Então isso também, ou seja, o abalo nessas empresas também teve efeitos econômicos significativos, né, do ponto de vista econômico também. A seguir, as delações premiadas das empreiteiras que mudam o rumo das investigações na Lava Jato. Não sai daí não. Nesse último bloco, vamos falar sobre as chamadas delações premiadas, fundamentais para o sucesso da Lava Jato, e como ficará o futuro da operação. O rastreamento das propinas, o mais amplo que se tem notícia no país, tem como base principalmente colaborações premiadas. Sem as informações como as do doleiro que admitiu fazer repasses da Petrobras para o PP ou a de Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, que entregou à Lava Jato o nome de todos os operadores de propina da estatal, dificilmente as investigações seriam tão ágeis, avaliam procuradores da Força Tarefa. Até agora, 83 pessoas foram condenadas em primeira instância. Os acordos de leniência permitiram que a Lava Jato fosse desdobrada para outras obras, além da Petrobras. Existem, então, avanços significativos e muito disso se deve ao acordo de colaboração premiada, que foi usado de modo abundante nesse caso e que acabou sendo o motor desse caso. Agora, por que nós temos muitos acordos nesse caso e não em outros? Porque nesse caso existe uma perspectiva de resultado concreto ao final dos processos. E quando a regra no Brasil é impunidade. Por que nesse caso existe? Porque se desviaram bilhões, porque existem provas abundantes e consistentes dos crimes, porque a investigação foi muito cuidadosa, e porque nós temos um precedente que foi o mensalão em que alguém foi condenado, Marcos Valério, há cerca de 40 anos. Então, os réus eles passaram a temer sofrer uma punição similar e eles vieram colaborar com a justiça. Mas isso é exceção, não é a regra, porque a regra no Brasil é a impunidade. Então, nós temos um ponto fora da curva que é a Lava Jato e nós precisamos aproveitar a experiência desse caso e o momento que nós vivemos para expandir e ter resultados positivos também em todos os casos contra a corrupção, não só nesse. Até agora, 37 pessoas físicas tiveram seus acordos divulgados. Juntas, se comprometeram a devolver mais de 980 milhões de reais. Suas informações originaram investigações ou consolidaram casos em curso. Nos acordos de leniência, empresas se comprometeram a pagar mais de 7 bilhões de reais. Muitos dos casos revelados seguem com investigações sigilosas. A maioria envolve pessoas com foro privilegiado. Segundo o Ministério Público Federal, se forem considerados multas, indenizações e recursos que eram mantidos no exterior, já foram recuperados 10 bilhões de reais. Há ainda mais de 3 bilhões em bens bloqueados à disposição da Justiça. A expectativa é que o rastreamento das propinas continue, que não faltem iniciativas no Legislativo para impedir os trabalhos da Operação Lava Jato. Para se ter uma ideia, no ano passado, parlamentares chegaram a articular a aprovação de uma proposta que anistiava o Caixa 2 nas campanhas. A corrupção, de fato, não nasce nesse momento com a Lava Jato, não nasce na Petrobras, não nasce somente nas gestões
lulopetistas apesar de ter um aprofundamento. De fato, né, a sociedade civil, o senso comum, ela tem uma esperança, principalmente no momento que a classe política ela está bastante desgastada. Mas é interessante também observar, né, que é preciso se respeitar o rito legal. Muitas das vezes, determinadas escutas feitas de forma ilegal foram divulgadas pelo juiz Sérgio Moro. É importante também destacar que o juiz Sérgio Moro é um juiz de primeira instância e muitas das vezes ele age para além das suas prerrogativas. Mas em termos de sociedade civil não existe esse paradoxo, porque afinal de contas existe essa expectativa sim da população, né, de que a justiça seja feita. Então, por exemplo, em casos notórios como a corrupção do governador Sérgio Cabral, eu acho que a população costuma acolher bem. Mais uma vez, né, sempre é possível e esperado que se tenha uma punição, que se exista, né, esse aspecto de todas as classes políticas, não somente, né, de alguns políticos especificamente, a partir de alguns interesses. Em algum momento isso vai ter que acabar, vai ter que ter um fim. Se isso vai resolver a forma em que o brasileiro costumava negociar, sempre pagando um dinheiro aqui e outro ali, a gente não tem como saber. O direito penal, ele só chega depois que o leite já está derramado, né? A gente fala, não, você vai punir, vai fazer. Na verdade, é que nós precisamos de uma educação que mostre, que ensine para o povo brasileiro que não é o jeitinho que vai fazer, seja ele no que for, né? Nós somos um povo que, infelizmente, furamos fila, não é verdade? E achamos normal quando somos nós que furamos fila. E se nós formos parar para ver todas as pessoas que estão envolvidas na Lava Jato, várias delas levantaram bandeira contra a corrupção. Ela traz uma lição importante para o país, em termos de instituições, né, de fortalecimento das instituições políticas. Mas, assim, também cabe ressaltar que a Operação Lava Jato, embora ela tenha trazendo um legado muito interessante para o Brasil nesse sentido, ela vem sendo o tempo todo alvo ou tentativas de paralisá-la, né? Então, assim, existe um jogo de forças em curso que pode ou não fazer com que a Lava Jato tenha esse efeito que eu acabei de dizer, né? Então, ela pode ter no médio prazo um efeito positivo, mas desde que essas forças não consigam inibi-la e, de fato, inviabilizar a operação, como já vem acontecendo inúmeras tentativas nesse sentido. Uma indagação, uma questão que fica em aberto, né? Até onde vai a Operação Lava Jato? Porque, afinal de contas, são diversas fases, né? Quais seriam as próximas? Será que vai absolutamente a fundo? E é importante destacar também que daqui a pouco vamos ter eleições em 2018. Até que momento isso é oportuno, não é? Existem essas ramificações políticas também, essas questões de interesse, se prossegue ou não com a Lava Jato. Muita coisa pode mudar, se abre uma janela de transformação. Para usar as palavras da jornalista Miriam Leitão, a Lava Jato pode ser, se nós aproveitarmos a oportunidade, a semente de um recomeço. A Lava Jato ela gera toda uma energia contra a corrupção. Agora, a Lava Jato ela trata só de um problema concreto, que é um caso em que pessoas praticaram corrupção. O melhor que nós podemos alcançar é a punição daquelas pessoas que praticaram os crimes e a restituição do dinheiro que foi desviado por elas. Mas o problema é que vários outros tumores estão surgindo porque o sistema hoje é cancerígeno. O sistema favorece a corrupção. Para que nós possamos atuar sobre o sistema e impedir que esses outros tumores surjam, nós precisamos dessas medidas. Agora nós temos essa energia então gerada pela Lava Jato e nós temos essas medidas já propostas e que podem transformar a nossa realidade. Por vezes algumas pessoas são céticas, elas duvidam que possa existir alguma transformação porque elas dizem que existe um mundo de corrupção. Mas nós não podemos esquecer que mesmo o mundo pode ser movido quando nós temos um ponto de apoio e uma alavanca. Nós queremos usar essa energia toda gerada pelo caso Lava Jato como um ponto de apoio para sobre ele nós colocarmos a alavanca, que são essas 10 medidas contra a corrupção, para que nós juntos possamos alcançar o nosso sonho, o sonho brasileiro de nos livrarmos da corrupção e da impunidade. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até semana que vem.